Olá, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um assunto da maior importância: a segurança para quem trabalha no coração do sistema elétrico de potência, o CEP. E olha, esse não é um ambiente de trabalho qualquer, hein? As regras aqui, elas não são só burocracia não, hein? São um verdadeiro código de sobrevivência. Vamos começar com a verdade mais direta, nua e crua, que está lá no material de treinamento. A eletricidade mata. Não tem como a gente suavizar isso. E essa afirmação, assim, forte, ela é necessária para ajustar a nossa mentalidade, sabe? O respeito por essa força é o primeiríssimo passo para a gente conseguir trabalhar e voltar para casa em segurança. E para que aquela frase não pareça só um exagero, dá uma olhada nesse número: 86. Esse foi o total de acidentes fatais no setor elétrico brasileiro em um único ano. Cada um desses números era uma pessoa, uma vida perdida. E muitas vezes, por falhas em procedimentos que a gente vai analisar agora mesmo. A nossa análise de hoje vai seguir esse roteiro aqui, tá? A gente vai começar entendendo o risco de verdade, depois vamos mergulhar na documentação e nos rituais de segurança. Em seguida, o foco vai ser no fator humano, vamos aprender com um caso real e, para fechar, falar dos direitos e das responsabilidades de cada um de nós. Então vamos começar pelo básico. O que é exatamente esse tal de sistema elétrico de potência? Bom, é aquela rede imensa que vai desde a geração da energia lá na usina, passa pela transmissão por aquelas torres gigantes e chega até a distribuição na nossa casa. Trabalhar nesse ambiente significa estar em contato com níveis de energia que exigem um protocolo de segurança, radicalmente diferente. Uma boa analogia para a gente entender o Sistema Interligado Nacional, o SIN, é pensar nele como se fosse uma vasta malha rodoviária. A energia viaja por essas estradas de altíssima tensão, conectando as usinas às cidades em quase todo o Brasil. É um sistema gigantesco, e assim como numa rodovia, qualquer erro pode ter consequências em cascata. Certo. Agora vamos para a nossa primeira linha de defesa contra acidentes, o conhecimento. Antes mesmo de encostar em qualquer ferramenta, é vital saber exatamente onde se está pisando. E isso, claro, começa com a documentação da instalação. O conceito central aqui é o prontuário de instalações elétricas. Pensa nele não como uma pasta de papéis, mas como se fosse o histórico médico completo daquele sistema elétrico. A norma diz que ele é uma memória dinâmica da instalação. Ele é obrigatório para locais com carga acima de 75 kW e, na prática, é o seu manual de instruções para sobreviver ali dentro. E o que a gente encontra nesse prontuário? Só documento crucial. Os diagramas unifilares são o mapa da instalação. As especificações de aterramento são as regras do jogo. E os registros de treinamento? Eles garantem que todo time sabe como jogar. Ignorar qualquer um desses itens é como entrar em campo de olhos vendados. Vamos avançar para um ponto que, olha, define a fronteira entre a vida e a morte no campo. Existe uma diferença fundamental, um verdadeiro abismo, entre um circuito que está simplesmente desligado e um que está verdadeiramente desenergizado. Essa ilustração deixa a diferença bem clara. Desligado é só um interruptor que foi virado. O risco está ali, esperando uma falha para acontecer. Agora, desenergizado, isso é um estado garantido. É o resultado de um processo, de um ritual que assegura a ausência total de tensão e torna o local de trabalho seguro de verdade. Então, como é que se chega nesse estado desenergizado? É através desse ritual de 6 passos. Primeiro, seccionamento. Segundo, impedimento de religação. Terceiro, constatação da ausência de tensão. Quarto, o aterramento temporário. Quinto, proteção das partes próximas. E sexto, sinalização. Essa sequência, pessoal, é sagrada. Ela não pode ser alterada. Nenhum passo pode ser pulado. E desses 6 passos, o aterramento temporário merece um destaque especial. Ele é a sua apólice de seguro contra o inesperado. Se por qualquer motivo, seja um raio, uma falha, um erro humano, o sistema for reenergizado, a corrente vai ter um caminho seguro para a Terra. Um caminho que não passa pelo corpo do profissional. Bom, já falamos de documentos, de procedimentos, mas o sistema de segurança mais complexo e, ao mesmo tempo, mais vulnerável é o próprio profissional. A ferramenta mais importante que a gente leva para o campo é o foco. O professor Anderson, lá no material de treinamento, aponta que a distração ou perda de concentração está entre as maiores causas de acidentes. O profissional mais experiente do mundo, se estiver com pressa, sob pressão, pode acabar esquecendo um passo daquele ritual. A segurança começa na mente, muito antes de chegar nas mãos. Para a gente entender as consequências de ignorar tudo isso,
Nada mais forte do que analisar um acidente que aconteceu de verdade, tirado da apostila de treinamento. É aqui que a teoria encontra a dura realidade. A cena é a seguinte: um funcionário está fazendo um reparo simples numa chave boia. Ele tira uma proteção e acaba expondo uma fiação de 127 volts. Ao se esticar para fazer o trabalho, ele toca nesse fio energizado. O resultado, um choque severo com queimaduras e lesões. E a pergunta óbvia que fica é: por que isso aconteceu? Foi só um descuido do funcionário ou existe uma falha muito mais profunda no sistema? Vamos investigar isso. O que a análise revela é impressionante. O contato com o fio foi a causa imediata, sabe, a ponta do iceberg. Mas as causas básicas, as verdadeiras raízes do problema, eram sistêmicas. Não existia um padrão de segurança para aquela tarefa, o equipamento não era inspecionado e, o mais crucial de tudo, não existia uma cultura de desenergizar o equipamento antes de começar o trabalho. O acidente não foi um acaso, foi uma consequência quase inevitável dessas falhas de base. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. A segurança não é algo que apenas a empresa fornece. Ela é uma responsabilidade ativa de cada profissional que está lá no campo. E a norma nos dá uma ferramenta muito poderosa para isso. Essa ferramenta é o direito de recusa. Ele garante que ninguém é obrigado a se colocar numa situação de risco. Se o equipamento está inadequado, se o procedimento não pode ser seguido, o profissional tem o direito e o dever de dizer não. Usar esse direito não é insubordinação, é a maior prova de competência e de responsabilidade que existe. E a gente termina com uma reflexão. De todos os procedimentos, equipamentos e regras que a gente discutiu, qual deles é a garantia pessoal de voltar para casa no fim do dia? A única resposta correta é: todos eles, aplicados com disciplina e com foco, sem nenhuma exceção. Porque no sistema elétrico de potência, a segurança nunca é uma opção, ela é a única condição para o trabalho.